E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Olá, minha querida irmã, olá, meu irmão querido, que você seja muito feliz. Obrigado mais uma vez por você nos acompanhar, esse nosso programa Evangelho e Cidadania, através também do YouTube. É uma felicidade muito grande nós estarmos nos interagindo, porque a partir da fé a nossa realidade deve ser iluminada. Isso é claro, para nós, seguidores e seguidoras de Jesus. E nessa edição, aliás, nós queremos pautar um assunto bastante prático. É claro que ninguém está duvidando qual que é o assunto. Eleições, segundo turno, vem aí. Na maioria dos estados e também em nível nacional, nós temos eleições no próximo domingo. Então vamos estar conversando um pouquinho a respeito disso. Mas eleições não é tudo na vida. Vamos conversar também um pouco a respeito do importante encontro nos próximos dias, na próxima segunda, terça e quarta-feira, encontro que acontecerá no Vaticano com representantes dos movimentos sociais populares, a convite por convocação do nosso Papa Francisco. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Precisamos garantir a nossa memória. Aliás, precisamos aprofundar e estudar melhor a nossa história. A gente vê muita gente que desconhece fatos importantes da nossa história. Eu lembro, aliás, o nosso programa, como sempre tem procurado fazer, lembra o nosso programa Evangelho e Cidadania, lembra que na última quinta-feira nós celebramos 29 anos do assassinato do nativo da Natividade, em Carmo do Rio Verde. Inclusive pertence à Diocese de Goiás. Ele, nativo da Natividade, que foi assassinado por defender a reforma agrária, além dos direitos dos trabalhadores nos canaviais. Duas grandes fontes de luta dele, do sindicato, era a reforma agrária e os direitos trabalhistas nos canaviais. Na quinta-feira, nós celebramos 28 anos do assassinato de Vilmar José de Castro. Vilmar José de Castro, agente de pastoral e militante da causa da terra, assassinado em Caçu, no sul do estado de Goiás, pela UDR. Aliás, esses dois crimes, esses dois assassinatos foram motivados por ganância do poder do latifúndio. Já na última sexta-feira, nós celebramos 69 anos que começou a existir oficialmente a ONU, Organização das Nações Unidas. Eu lembro ainda que neste sábado nós estamos celebrando 39 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em São Paulo. Assassinatos no campo, assassinatos na cidade, assassinatos na terra, assassinatos no asfalto. Os dois primeiros pelas forças da União Democrática Ruralista ou União Demoníaca Ruralista da época, e segundo, o jornalista Vladimir Herzog, assassinado pelas forças da ditadura civil-militar. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Já há algumas décadas, a nossa Igreja Católica costuma dedicar o mês de outubro ao mês chamado Mês das Missões. Existe uma série de movimentações nas comunidades, paróquias e dioceses em torno das missões. E muitas delas aproveitam para vivenciar as santas missões populares, bem no estilo mais popular. Aliás, bem no estilo parecido com o projeto de Jesus, com aquilo que Jesus vivenciou. Hoje nós vamos
acolher a palavra de Deus, motivada também pelo sentido missionário. E por isso eu lhes convido a ouvir, com os ouvidos no coração, o missionário Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16. Isto mesmo, apenas um versículo. É o versículo 16 do capítulo 9 da primeira carta do missionário Paulo aos Coríntios. E é muito importante que, ao ler ou ao ouvir a palavra de Deus, nós estejamos sempre nos sentindo diante de Deus que fala através da linguagem humana. Por isso tem sentido a gente cantar sempre: fala, Senhor, teu servo escuta, tua serva te escuta. Nós precisamos aprender, a partir daquilo que a gente escuta, a dar resposta. Essa nossa resposta é a ação missionária, a ação evangelizadora no dia a dia. Sejamos evangelizadores, evangelizadoras dentro e fora da sacristia, dentro das igrejas e também nas praças. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca. Pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. Pra saciar, fazer brotar. Eu vivo pra amar e pra servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. Minha irmã querida, meu querido irmão, como é bom a gente acolher com os ouvidos do coração as lindas mensagens que a palavra de Deus nos dá. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se não testemunharmos o Evangelho, se não formos anunciadores e anunciadoras da boa notícia, da boa nova de Jesus. Toda pessoa cristã é chamada, pois, a anunciar a palavra de Deus, isto é, a ser pessoa missionária, a ser família missionária, a ser comunidade missionária. Trata-se, portanto, de uma responsabilidade decorrente do próprio ser cristão nosso. E nós podíamos perguntar, hoje anunciar o Evangelho, o que significa em vésperas das eleições? O que significa nós sermos sinal de esperança, sinal de, também, por que não, de advertência. Esperança àqueles sem esperanças, advertência àquelas pessoas petulantes, àquelas pessoas que pensam que se colocam como tais, inclusive até querendo, subestimando as pessoas, substituindo a Deus, assim porque escreve o missionário pessoas arrogantes. Anunciar o Evangelho, inclusive, não é título de glória para mim. Vamos direto ao assunto. Já que fala em necessidade, é bom lembrar que eu queria ir direto ao assunto, assim, bastante picante. Se eu não anunciar algumas considerações, eu gostaria de estar fazendo hoje. As eleições que tivemos, a primeira consideração, as eleições que tivemos no primeiro turno, no último dia 5, produziram 248 deputados federais. 248 deputados federais que declararam, por ocasião do seu registro de suas candidaturas, declararam ter patrimônio superior a R$1 milhão. O número vem crescendo, o número dos bilionários vem crescendo a cada legislatura, hein? A cada 4 anos, o número dos deputados e senadores milionários vem crescendo. Eles e elas
Eram 194 na eleição passada. Agora foram 248. Em 2006, havia 165 pessoas milionárias na Câmara Federal. Em 2002, 116. Notem bem, entre os 513 deputados federais hoje, a nova legislatura, essa que vai começar aí agora em janeiro próximo, existem 248 entre eles, são pessoas milionárias. Atentemo-nos bem, hein? Quase a metade da Câmara Federal, que vai assumir a partir de janeiro próximo, quase a metade declarou, aliás, que possui mais de R$1 milhão. Quer dizer, são milionários, são milionárias. Isso é o que foi declarado, hein? Será que todo mundo declara aquilo que realmente tem? A gente tem um exemplo daquele grande latifundiário, 92 fazendas apenas do estado de Goiás, é o senador Eunício. Aliás, ele está concorrendo a governador no estado do Ceará, é um senador da República e tem parte de uma de suas fazendas, a Fazenda Santa Mônica, ocupada por 3.500 famílias sem terra no município de Corumbá, aqui no estado de Goiás. E assim como ele, a gente sabe que muita gente também não declara o valor verdadeiro. De qualquer maneira, daqueles e daquelas que declararam, quase a metade é milionária. Eu pergunto, que interesse vai ter de defender os interesses dos pobres, os interesses daqueles que realmente mais precisam, não é mesmo? Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. Muita gente está desencantada com a política. Às vezes até há razões para isso. Mas cruzar os braços ou fazer de conta que nada está acontecendo não leva a nada. Nestas eleições, mexa-se, participe. Gente, temos que falar o português bem claro. Temos que falar aquilo que nós entendemos. O que você está pensando para escolher agora como presidente da nossa República? Ela ou ele? Lembremos-nos que é preciso conhecer bem a história para a gente votar nesse segundo turno. Quem foi o PSDB? Quem está sendo o PT e seus aliados? É verdade que tem muita coisa em comum entre ambos que não presta. É verdade que ambos deixam muito a desejar. No entanto, é inegável, não tem como você negar. Nos últimos 10, 12 anos, o Brasil vem crescendo em qualidade de vida bastante até bem. Não significa que não temos problemas, não significa que a pobreza não esteja aí, não significa que a desigualdade social, econômica e digamos assim, o fortalecimento do distanciamento da divisão de classes continua. Isso tudo é verdade. No entanto, é hora de escolher. Escolher entre dois projetos. Escolher entre duas propostas. Escolher entre dois diferentes projetos de sociedade. Escolher entre dois diferentes projetos de encarar o bem público. Escolher entre dois diferentes projetos de entender e gerir a economia. Escolher entre dois diferentes projetos de educação e do cuidado com a saúde. Escolher entre dois diferentes projetos de envolvimento do povo nas discussões
e na deliberação dos interesses públicos, das coisas públicas, dos bens públicos. Escolher entre dois diferentes tipos de abordagem de tantas coisas importantes para a humanidade e para a população brasileira, inclusive o salário mínimo. Não se pode esquecer, gente, a história do Brasil. Aqueles cujos interesses têm historicamente sido mais de aliar-se ao lado dos detentores do poder, ao lado mais, digamos assim, de servir inclusive os interesses do capital estrangeiro, particularmente dos Estados Unidos. Tem sido isso, a história não tem como negar. O PSDB tem sido isso. Não estou dizendo que a candidata mulher seja a opção primeiríssima, a melhor dentre todos os candidatos. Não é a melhor, é a melhor entre os dois que existem. Entre ela e ele, eu fico com ela. E é claro, por quê? Porque existe possibilidade de, mesmo com tantas dificuldades que demonstrou ter nos últimos 4 anos, existe uma maior probabilidade de distribuição de renda do que com o candidato a presidente da República. Ora, esse candidato, ele representa aquilo que foi bastante tumultuado até há 12 anos atrás. As pessoas que têm média idade, de média idade a mais, vão saber lembrar disso. Portanto, é hora de escolher entre dois projetos. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Bem, vamos mudar de assunto? Não que esse não mereça continuar sendo conversado. Eu espero que vocês conversem, discutem e aprofundem qual modelo você quer escolher, qual modelo de pessoa, qual que a pessoa representa para governar o seu estado e o nosso país. Discuta antes de votar. Vote após sérias e profundas discussões. Pois bem, vamos mudar de assunto? E mudando de assunto, eu lembro que lideranças de movimentos populares de vários países terão encontro com o Papa agora nos próximos dias, na próxima segunda, terça e quarta-feira, em Roma, o Papa estará reunido com representantes de movimentos sociais populares. Veja bem, do Brasil estarão presentes João Pedro Stedley, pelo MST e Via Campesina, e representantes da Central de Movimentos Populares, do Levante Popular da Juventude, da Coordenação Nacional de Entidades Negras, da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, do Movimento de Mulheres Camponesas e o indígena do povo Terena. E é importante destacar que os objetivos desse encontro, dessa articulação, desse importante encontro no Vaticano, os objetivos, segundo o convite, são 4. Primeiro, partilhar o pensamento social do Papa Francisco. Segundo, elaborar uma síntese da visão dos movimentos populares em torno das causas da crescente desigualdade social e do aumento da exclusão no mundo. Terceiro objetivo desse importante encontro, que vai acontecer nos próximos dias 27, 28 e 29 de outubro, aliás, a semana que vem, em Roma, o terceiro objetivo é refletir sobre as práticas organizativas dos movimentos populares. E quarto e último objetivo, propor alternativas populares para enfrentar os problemas que o capitalismo financeiro e as transnacionais impõem aos pobres.
com a perspectiva de construir uma sociedade global com justiça social a partir da realidade dos trabalhadores e trabalhadoras, pessoas excluídas. Enfim, o grande objetivo desse encontro é discutir a relação dos movimentos populares com a Igreja e como avançar nesse sentido. É o que frisa o convite. Aliás, o convite ainda destaca que haverão alguns painéis plenários de discussão. Tá, os principais temas são, veja, é importante, hein? Exclusão social e desigualdade. Outro painel, desigualdade social à luz do documento Alegria do Evangelho, o documento do Papa. Terceiro tema, doutrina social da Igreja. Quarto tema, meio ambiente e mudanças climáticas. Um outro tema, movimentos pela paz. E ainda, articulação, Igreja e movimentos populares. Eu destaco ainda que é pela primeira vez na história da nossa Igreja que um Papa convoca líderes de movimentos sociais para um encontro dessa importância e sem nada de protocolos. Isso é tão importante, não é mesmo? Louvado seja Deus! Minha irmã, meu irmão, foi tão bom você ter estado com a gente nesse momento, aí por esses 20 e poucos minutos, conversando, refletindo e, sobretudo, aprofundando a nossa ação de cidadania, a importância de nossa intervenção na cidadania, praticando a cidadania ativa a partir da fé, a partir do Evangelho. É com esse óculos, é com esse sentimento que nós devemos ir para as urnas nesse próximo domingo. Tchau, gente, abraços e beijos e até o próximo Evangelho e Cidadania, se Deus quiser. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito